Improbidade administrativa. Esse instituto está previsto no parágrafo 4º do artigo 37 da Constituição Federal. Você sabe quais são os casos de improbidade administrativa? Você sabe quais são as penas que são aplicadas para quem comete um ato de improbidade administrativa? E mais, quem é que responde por atos de improbidade administrativa? Esse é o nosso programa de hoje. Quem regulamenta, explica o que é, como é e quando acontece a improbidade administrativa é a Lei 8429 de 92, 8.429 de 1992. E para que a gente possa entender quais são as hipóteses de improbidade administrativa, necessariamente tem que dar uma olhada na lei. Mas, antes disso, é preciso deixar claro um pressuposto. Vai se caracterizar como ato de improbidade um grave desvio da moralidade pública. Não é todo e qualquer ato, mais singelo, simples, qualquer informalidade que já pode ser caracterizado como improbidade administrativa. A ideia da improbidade é a ideia de punir alguém que cometeu um grave desvio em relação à administração pública. Quais são os casos de improbidade administrativa? A primeira espécie de ato de improbidade está prevista no artigo 9º da Lei de Improbidade. São os casos de enriquecimento ilícito. Toda e qualquer conduta do agente público que de forma ilícita ganhe dinheiro para si. Recebeu um suborno para poder aprovar uma obra, recebeu uma comissão de um contrato que foi licitado, algum tipo de ação que a pessoa ganhe dinheiro ou patrimônio em virtude da atuação pública. A segunda hipótese de ato de improbidade é do artigo 10 da Lei de Improbidade. São os casos de lesão ao erário. Alguma conduta do agente público que gere um prejuízo para a administração pública, econômico, material ou imaterial. Por exemplo, vender um bem público por um preço muito abaixo de mercado, contratar uma obra pública por um preço muito acima de mercado, fazer uma doação de um bem público sem obedecer às formalidades legais, enfim, qualquer ato que gere prejuízo. Importante, aquela pessoa que causa o prejuízo ao erário vai responder seja a título de dolo, quando ela quis cometer aquilo, ou seja a título de culpa, quando ela fez aquilo mesmo sem querer, por negligência, imprudência, imperícia. Também se configura como ato de improbidade a chamada renúncia de receita. Isso está no artigo 10A da Lei de Improbidade e foi criado recentemente, em 2016. O objetivo é tentar acabar com aquela guerra que existia entre municípios, onde um renunciava mais receita que o outro para tentar trazer empresas. E com isso quem perdia era a municipalidade. A quarta hipótese de ato de improbidade é a do artigo 11 da mesma lei. São as violações aos princípios da administração pública. Por exemplo, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. São os casos em que o agente comete algum tipo de ação que, por exemplo, nega a publicidade de atos que deveriam ser públicos, divulga atos que deveriam ser sigilosos, violando a intimidade das pessoas. Mas atenção, não é qualquer violação dos princípios da administração pública. Tem que ser uma violação grave, que sensivelmente possa ferir interesses de terceiros. Quais são as punições para os atos de improbidade? São várias as penas para quem pratica um ato de improbidade. Elas vão desde a perda dos valores que houverem sido adquiridos ilicitamente, perda do cargo público que o agente público estiver ocupando quando cometeu o ato de improbidade, ressarcimento dos prejuízos causados ao erário, uma multa civil que pode chegar até 100 vezes a remuneração daquele agente público, interdição de direitos, que pode ser de até 10 anos, numa proibição do agente público contratar ou ser contratado pela administração pública, e a suspensão dos direitos políticos, que também pode chegar até 10 anos, uma impossibilidade de disputar qualquer cargo público ou ocupar qualquer cargo público.
importante, essas penas não precisam ser aplicadas todas cumulativamente. Elas vão ser mensuradas e aplicadas na medida da gravidade do ato que houver sido praticado. Quem pode responder por um ato de improbidade? Em regra, quem responde pelo ato de improbidade é o agente público, seja qual for a função que ele ocupe, a título comissionado, concursado, voluntário. Porém, não é só o agente público que responde pelos atos de improbidade. Embora exista algum dissenso na doutrina e jurisprudência, o agente político que exerce um mandato também responde pelo ato de improbidade. E o particular, empresário, profissional liberal, que de algum modo concorrer para a prática de um ato de improbidade, ele também está sujeito a responder e sofrer aquelas penas da ação de improbidade. Isso significa que todos nós temos que cuidar da coisa pública, porque o prejuízo é sempre nosso. Obrigado por compartilhar esse vídeo nas suas mídias sociais. E eu quero te convidar para curtir a nossa página no Facebook, Saperial de Professor Wander Medeiros. E para no YouTube se inscrever em nosso canal, Saperial de Professor Wander Medeiros. E hoje eu quero que você deixe aqui, nos comentários desse vídeo, algum caso de improbidade que você já ouviu falar no seu município.